A graça multiplicada, João capítulo 1, verso 16. Diz assim: pois todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Amém? Porque todos nós, eu e você, temos recebido da sua plenitude e, vamos lá, diga aí, graça sobre graça. Onde já tem graça, Deus quer colocar mais graça ainda, aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a semente, o nosso coração é a terra. Semina essa palavra no nosso coração, faz-a germinar, frutificar em frutos de fé, para a glória do teu nome. Levanta a sua mão direita comigo e diga: Senhor, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Diga: fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para você. No século XIX, um jovem foi sorteado e ganhou um ticket para fazer uma viagem de Londres para os Estados Unidos, de navio, obviamente. E ele ficou todo feliz, porque o sonho dele era conhecer a América, e a viagem levava semanas. Ele entrou naquele navio, levou um saco de pão, pegou umas sardinhas em latas e foi lá para o seu aposento. Todos os dias ele abria o seu saco de pão, comia algumas sardinhas, administrando ali. E depois do terceiro, quarto dia, ele já estava enjoado daquela mesma comida, o pão já não estava tão fresco. Ele subia para o convés, via as pessoas alegres, brincando, via lá um local de refeição, todo mundo comendo, e ele descia para o seu quarto. Ele fazia isso todos os dias. Quando estava chegando no final da viagem, o comandante chegou para ele e disse: ei, meu jovem, eu vejo que de vez em quando você sobe até aqui, você observa por um momento e depois você desaparece. O que está acontecendo? Ele disse: não, é porque eu estou lá embaixo, então eu subo só para tomar um ar. Ele diz: mas por que você não senta para comer conosco? Ele disse: porque eu ganhei o ticket, mas eu não tenho dinheiro para comer. E o comandante falou para ele: mas você não sabia que quando você compra o ticket da viagem de navio, já está incluso toda a alimentação, todas as refeições? E ele passou muitos dias viajando, comendo pão dormido, sardinha enlatada, quando tinha um grande banquete para ele. Deixa eu dizer para você, há muitas pessoas vivendo assim. Elas receberam o ticket da salvação, e no ticket da salvação há toda sorte de bênçãos espirituais para a sua vida, a saúde, a provisão, a paz, shalom de Deus, a graça derramada sobre a sua vida. Muitas vezes você diz: ah, eu estou tão feliz, porque agora eu tenho o ticket da salvação, eu vou morar, passar minha eternidade com o Senhor, e lá eu vou ter abundância de tudo, eu vou ter paz, eu vou ter alegria. E você não sabe que nesse período da viagem, você já podia estar desfrutando de tudo isso. Por isso eu quero compartilhar com você sobre esse tema, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Onde Ele já colocou graça, Ele quer colocar mais graça. Você já está à frente, anos-luz, de milhares de cristãos, quando você entende que a vida cristã é pela graça, que nós não vivemos pelos nossos merecimentos. Por quê? Porque muitos cristãos ainda nos nossos dias, apesar que tem 2000 anos que Jesus morreu, eles não conseguem perceber que mudou a era, que mudou a dispensação, que mudou o tempo, e que nós saímos da lei e estamos na era da graça. Então muitas pessoas
pessoas ainda se relacionam com Deus com base no merecimento. E é por isso que muita gente diz assim: eu estou passando por um momento difícil, mas também, depois de tudo que eu fiz, eu até mereço passar por isso, porque ele acha que é o mérito dele, ele acha que a luta é por causa dele, e ele acha também que a bênção é por causa dele. Ele se relaciona com base no merecimento. Muitos cristãos estão vivendo assim. Certa vez encontrei uma mãe e ela dizia assim: pastor, meu filho está me dando muito trabalho, mas eu nem reclamo, porque eu também dei muito trabalho para minha mãe. Então ela está dizendo o quê? Que ela está colhendo o fruto do seu mau comportamento. E ela está dizendo que o evangelho que ela crê, se ela se comportar bem, ela vai ter bênção. Mas se ela se comportar mal, ela vai ter maldição. Logo, já não é pela obediência de Cristo, é pela obediência dela. Isso é o que faz a religião. Quando você entende, é a graça de Deus que me alcançou, você já está na frente, amigo. Você já saiu na frente. Mas existe algo mais explosivo. É quando você entende que essa graça que você recebeu pode ser multiplicada. Diga assim: a graça pode ser multiplicada. Ou seja, onde ele já derramou graça, ele pode derramar mais graça ainda. Essa é a grande revelação que o Senhor quer compartilhar conosco. Não precisamos nos contentar com aquilo que temos experimentado e provado do Senhor. Ele tem muito mais para a sua vida. Semana passada eu falei para você, tudo é pelo... Deus nos abençoa pelo seu amor. E nós acessamos a bênção pela fé. O amor dá e a fé toma. Diga comigo: o amor dá e a fé toma. Por isso a Bíblia diz que Jesus caminhava naquelas ruas apertadas da Galileia, quando de repente uma mulher que sofria 12 anos, uma hemorragia, e por 12 anos ela gastou todo o seu dinheiro de médico em médico, e nada conseguia ajudá-la, ninguém conseguia ajudá-la. E aquela mulher, vendo Jesus passar, ela entrou de gatinhas no meio da multidão, e ela pensou assim: se apenas eu tocar a sua veste, eu serei curada. E ela foi e tocou nas vestes do Senhor Jesus. O texto diz assim: e o Senhor virando-se para ela. O Senhor virou-se para ela. No Antigo Testamento, o homem nunca pôde ver o Senhor de frente. Quando Moisés disse: mostra-me a tua glória, o Senhor falou: não, você não pode ver a minha glória. Homem nenhum viu a minha glória e permaneceu vivo. Eu vou passar e tu me verás pelas costas. Mas agora essa mulher tocou em Jesus pelas costas, e a Bíblia diz: virando-se ele. Era o olhar de amor. Aquela mulher tocou pela fé. Ela tocou porque ela viu o amor, e Jesus virou-se porque ele viu fé. O amor dá, a fé toma. A fé se apropria. Então entenda, irmãos, nós precisamos nos concentrar em receber de Deus revelação, entendendo que algumas crenças, alguns comportamentos limitam a graça de Deus na nossa vida, e outros multiplicam. O que multiplica a graça, pastor? Primeira coisa que multiplica a graça, sabe o que é? Consciência de perdão. O que multiplica a graça? Diga: consciência de perdão. A graça pode ser multiplicada quando nós vivemos conscientes do perdão. Porque quando a gente fala da abundância da graça, qual é a primeira coisa que vem na mente de um cristão mediano? É Romanos capítulo 5, verso 20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí ele diz assim: uau, então tem que produzir mais pecado para ter mais graça. Muita gente pensa assim. Os próprios romanos concluíram isso. E Paulo disse assim: será, irmãos, que nós que fomos libertos do pecado, vamos permanecer nele para que a graça superabunde? Ele fala: de maneira alguma. Essa não é a nossa maneira de multiplicar a graça de Deus sobre nós. Na verdade, Paulo questiona os irmãos, e ele diz assim: olha, a lei veio para
avultar o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que ele estava dizendo? Ele disse que a lei não produz pecado. A lei apenas manifesta o pecado que já existe. É mais ou menos assim, imagine que eu tenho aqui um copo de água e no fundo desse copo está sedimentada aqui algum tipo de sujeira. Só que ela está lá no fundo, você olha para o copo, você vê a água cristalina. E você diz, essa água está limpa. Aí eu pego uma colher e começo a mexer a água. E à medida que eu vou mexendo, o que acontece? Aquela sujeira que está no fundo, ela se levanta. A colher é a lei. A colher não produziu a sujeira, a colher apenas revelou, mostrou. Entende? Paulo está dizendo isso. A lei avultou o pecado, a lei não tem poder de produzir o pecado. Da mesma forma que a lei não tem poder de produzir santidade, mas apenas de mostrar a impureza. Muitas pessoas ainda falam assim, pastor, o senhor tem que falar isso, o senhor tem que dizer que isso pode, isso não pode. Mas houve um dia no meu ministério que eu desisti de dizer para as pessoas essas coisas. Eu não posso mais, eu preciso que o Espírito Santo as convença. Porque se elas não forem convencidas pelo Espírito, eu não vou conseguir convencê-las. Ela precisa aprender a ouvir de Deus. A lei só aguça o pecado. Então, a lei foi dada por Deus, você vê o pecado. Se você não vê o pecado, você não vai querer salvação. Imagina eu falar para você nessa noite aqui, irmãos, nós vamos ter o nosso arraiá. Qual vai ser o dia? Dia 16. Dia 16 nós vamos ter aqui o nosso arraiá, uma festa de comunhão da igreja. Fazemos todo ano uma bênção muito grande. Eu falo assim, olha, adquira um convite. No seu convite tem um número. E nós vamos sortear 10 sessões de quimioterapia. Está vendo? Ninguém vibra. Mas se eu falasse assim, um iPhone 13 Pro Max. Tá vendo? Então você não vai conseguir vender para alguém, olha, compra um convite aqui, nós vamos sortear 10 sessões de quimioterapia. Mas, se você for a um médico oncologista, fizer um exame, e ele olhar o seu exame e disser, olha, nós identificamos aqui um tumor. Para você não operar, você teria que fazer 10 sessões de quimioterapia. Aí seria suficiente, não precisaria abrir, não precisaria... A pessoa ia querer ou não? Porque agora ela viu a doença, entendeu? Quando você enxerga o pecado, você quer a salvação, você valoriza a salvação. Então, a maneira como a graça se manifestou foi quando nós estávamos no pecado, foi nos concedendo perdão. Nós não precisamos mais viver conscientes do pecado. Nós temos que viver conscientes do perdão. E quando nós estamos conscientes do perdão, a graça se manifesta na nossa vida. Eu sei que você pode me ouvir hoje e dizer assim, pastor, isso que o senhor está falando é ensino para novo crente. Alguém fala isso, né? Isso é ensino para novo crente, ensinar sobre o perdão. Irmãos, mas muitas pessoas estão com a vida travada, porque carregam culpa e acusação. Porque assim, olha, o diabo o tempo todo, a palavra diabolos no grego significa acusador, aquele que acusa. E a Bíblia diz que de dia e de noite, ele não para de nos acusar, ele nos acusa constantemente. E quando você está acusado, você não tem autoridade para orar, você fica intimidado para levantar as suas mãos, você não consegue lutar contra uma situação que está pressionando a sua vida, porque você olha para aquela situação e você diz, mas eu estou passando por isso, porque também eu aprontei. Eu sempre lembro a você o Salmo 23, o Salmo 23 do verso 1, ele começa dizendo que tudo é o Senhor que faz na sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas. Só existe uma vez no Salmo 23 que ele diz que a ação é do homem. É quando ele diz que a ovelha pronta. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra e da morte, ainda que quem decidiu andar? Tu estás comigo. Ainda que eu erre, tu estás comigo. Entende? Eu estou falando para alguém nessa noite que diz assim: pastor, eu tomei uma decisão errada na minha vida, e por causa dessa decisão, nossa, eu me endividei, agora eu vou levar 5 anos. Não, você pode confiar na graça e dizer: Senhor, eu não devia ter feito, agora eu preciso da tua graça, me tira dessa situação, e a graça vai se manifestar na sua vida. Eu estou falando para alguém aqui que às vezes passou anos na sua vida fumando, e por causa disso, seu corpo hoje está sofrendo as sequelas desse tabagismo, e você diz: mas é isso mesmo, porque eu fumei muito tempo. Diga para o Senhor: Senhor, eu fumei muito tempo, é verdade, mas Senhor, eu quero viver uma vida saudável, e a graça vai se manifestar na sua vida. Eu estou falando para alguém que não foi um bom marido, não foi uma boa esposa, e você chega diante de Deus e diz: eu quase destruí meu casamento, pela maneira que eu tratava meu marido, pela maneira desrespeitosa que eu tratei a minha esposa, mas Senhor, hoje eu tenho luz sobre isso, me ajuda, eu quero ter um casamento bom, e a graça do Senhor vai se manifestar na sua vida, amém? Porque ainda que eu ande, a tua vara, o Senhor é comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, o que trava a nossa vida e nos impede de acessar mais de Deus e das suas bênçãos é a consciência constante de culpa, de acusação e de condenação. E você sabe o que é ruim quando você convive com culpa e condenação? É que você começa a acusar todo mundo. Você vive oprimido e começa a oprimir as pessoas. Tudo você acusa, tudo aponta o dedo. É gente que não se sentiu perdoada, é gente que ainda não conheceu a graça de Deus na sua vida. Irmãos, quando Deus coloca a favor na sua vida, é tudo que nós precisamos. Os inimigos não podem vencê-lo, os seus críticos não podem reprová-lo, os seus concorrentes não podem superá-lo. As pessoas certas se aproximam de você, as circunstâncias vão sendo emparelhadas, vão sendo alinhadas, arranjadas pelo Senhor para abençoar a sua vida. As pessoas veem vantagem em fazer negócio com você, mesmo que seu produto não é o mais barato, nem você é a pessoa que está mais próxima dele, mas ele ainda vê vantagem, porque ele vê graça, vê favor de Deus na sua vida. Por isso a nossa maior ambição tem que ser que a graça do Senhor seja multiplicada na nossa vida, mais do que dinheiro, mais do que prestígio humano, mais do que status social. Nós precisamos de mais graça de Deus. E Deus quer derramar graça onde Ele já derramou graça. Os moralistas dizem que se você quer avançar mais rápido, você tem que ser uma pessoa honesta, você tem que ser uma pessoa íntegra. Mas isso é sua justiça própria. Se você for uma pessoa honesta e uma pessoa íntegra, é claro que isso é bom, porque as pessoas vão confiar mais em você, as pessoas vão dar credibilidade a você. Mas honestidade e integridade não produzem favor, muitas vezes produzem até orgulho, porque tem pessoas que ficam passadas, elas dizem assim: puxa vida, eu faço tudo certo, eu procuro pagar minhas contas em dia, eu honro meus compromissos, poxa, fulano apronta tanto, olha, e ele está sendo abençoado. Ela fica até mal com a bênção da vida do outro, porque ela compara, ela diz assim: se colocar a minha vida e a dele, eu mereceria estar no lugar dele. E olha como Deus faz as coisas, porque é graça, não são pelos nossos méritos, entende, queridos? Então aquele que sabe que muito foi perdoado, vai amar muito mais. Lembra da mulher que entrou lá na casa de Simão e lavou os pés de Jesus, ungiu com um perfume caríssimo e secou com os seus cabelos? E as pessoas ficaram olhando a atitude daquela mulher e criticando no coração. E Jesus falou: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. 2 homens deviam a um credor. Um tinha uma dívida de, o equivalente hoje a 100 mil reais. E o outro devia apenas 100 reais.
O Senhor chegou para os dois e disse: você está perdoado e você está perdoado. Ele disse: qual dos dois amará mais o Senhor? Ele falou: suponho que aquele que foi muito perdoado. Aí Jesus disse, Lucas 7,47: por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Por que tem pessoas que amam pouco ao Senhor? Porque elas não conseguem enxergar a dimensão do perdão. Elas não creem que foram muito perdoadas, porque elas não aprontavam quase nada. Eram pessoas tão certinhas, tão corretas, tão justas, tão honestas, tão íntegras no seu viver, que era quase uma obrigação dos céus perdoá-la. Nós tínhamos um folheto antigamente, quando entregava folheto, que o folheto dizia o seguinte: se você hoje morresse, chegasse nos céus, e o Senhor estivesse lá na porta e dissesse assim para você: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia? Dependendo da sua resposta, você entra ou não, ou você desce. Então muita gente pensaria e diz assim: Senhor, poxa, eu fui um bom pai, fui uma boa mãe, eu procurei fazer as coisas. Resposta errada. Só tem uma coisa que de fato nos dá acesso à salvação: é crer na obra consumada da cruz, naquilo que o Senhor fez por nós, amém? Aí quando você enxerga o tamanho do seu pecado, você se torna grato a Deus, irmãos. Nós temos que ter mais gratidão no coração e dizer: meu Deus, quanto amor que o Senhor teve conosco. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos, 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 filhos de Deus, aleluia. Quando você entende isso, seu coração enche de gratidão. Por isso, irmãos, a obra de Deus deixa de ser peso para nós, que tem um coração grato. Meu Deus, para mim servir ao Senhor é um privilégio. Eu não sei se eu consigo transmitir isso para você, mas todos os domingos eu subo aqui com meu coração grato. Eu digo: Senhor, Senhor, só a tua graça, só a tua graça. Eu só venho aqui por causa de João capítulo 15, que diz: não foste vós que me escolheste a mim, eu é quem escolhi a vós e vos designeis. Vá ter fruto, fruto que permaneça. Ele escolheu. Ele já me conhecia. Ele não ficou surpreso com nada. Ele já sabia de tudo. E Ele conhece você, conhece suas limitações, conhece todos os seus erros e acertos. Ele falou: eu quero usar você. E quando você entende isso, seu coração é grato, amém? Quantos tem um coração grato ao Senhor? Erga as duas mãos assim, dê uma forte oferta de palmas ao Senhor, amém? Glória, aleluia, aleluia. A consciência de perdão nos livra do sentimento de vergonha, nos livra do sentimento de medo, de condenação. Porque se você acalenta medo e condenação no coração, você não vive debaixo do favor, você vive debaixo dos méritos. Então todos os dias nós temos que acordar e dizer: obrigado, Senhor, obrigado pelo teu grande amor, obrigado, Senhor, porque a sua graça me alcançou. E a maior notícia, a melhor notícia que um ser humano pode ter na vida é ouvir alguém dizer assim: a sua dívida está paga. Dívida é uma coisa que incomoda demais a gente, sim ou não? Dívida é uma coisa que pesa. A maior sensação do devedor é no dia que ele paga. E alguém fala aqui: ok, agora zerou. No dia que você vai lá e quita a casa, quita a última prestação do carro, quita a última parcela da negociação, você respira fundo, você vai feliz para casa e diz: acabou. Deixa eu dizer algo para você. Há 2000 anos atrás,
Ele pegou o escrito de dívida que era contra você, rasgou na cruz do Calvário e falou: tetelestai, está consumado, a sua dívida está paga. Anda de cabeça erguida, querido, anda, sabe, na sua dignidade, com gratidão no coração, dizendo: a minha dívida está paga, eu fui feito filho de Deus, eu não devo mais nada, eu estou em paz. E aí você tem a ousadia para orar, você tem, sabe, autoridade para impor as mãos, você se sente livre. Você se sente livre. E quando você caminha com essa consciência de perdão, sabe o que acontece? Você já tinha graça, vem mais graça. Mas já tinha muito, vai multiplicar. Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Segundo, o que multiplica a graça na nossa vida? Acredite, diga comigo: submissão. Primeiro diga perdão. Segundo, submissão. Pastor, submissão multiplica a graça? Sim, eu vou te mostrar na vida do próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele crescia em graça. Puxa, Jesus crescia em graça, ele era a graça. Mas está aqui, Lucas 2, 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré. Jesus desceu com os seus pais. E era-lhe submisso. Uau! E era-lhes, Jesus era submisso aos seus pais, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Agora leia comigo o restante desse texto, no 3. 1, 2, 3. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Meu Deus, que isso, pastor? Você vai ter um rema agora. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Parece evidente que havia algo que o Senhor fazia, que trazia mais graça sobre ele. E o que era isso? A submissão. Eu não sei se você sabe, mas tudo na vida do Senhor era por merecimento. Na minha vida e na sua, nada pode ser por merecimento, mas na vida dele era, porque ele nunca pecou. Então a lei dizia assim, Deuteronômio 28, verso 1: se atentamente ouvirdes, e obedecerdes, e fizerdes tudo, conforme está escrito no livro dessa lei, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, da tua amassadeira, o fruto dos teus animais, bendito serás, o obreiro Igor leu aqui, no campo, bendito serás na cidade. Aí ele começa a falar de uma série de bênçãos, se obedeceres. Como nenhum homem obedeceu à lei, aí ele fala também, se não obedecerdes, não fizerdes tudo conforme está escrito no livro dessa lei, maldito serás ao entrar e maldito ao sair. Já viu, gente entra mal nos lugares, sai mal no lugar, vai para o campo, arruma problema, vai para a cidade, arruma, onde ele chega arruma problema. Está faltando graça, irmão, porque a graça desperta favor das pessoas. Então todas as bênçãos da lei estavam sobre Jesus por merecimento, porque ele nunca pecou. Mas agora eu estou aqui diante de um texto, pastor Daniel, que diz assim, e crescia em sabedoria, e crescia em estatura, mas crescia também em graça. Por quê? Jesus é Deus. No princípio era o verbo, enarquê, no início, no princípio de tudo, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus, criador, sustentador do universo. Tudo foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E agora ele tem que se encolher na forma de um óvulo, ser gestado na barriga de uma mulher, nascer com as limitações de uma criança, e ele teve que fazer uma coisa que ele nunca tinha feito na vida dele.
ele teve que aprender a obediência. Imagina o próprio Deus. Filho, senta. Tá bom, mãe. Ele era Deus. O Senhor Jesus nunca disse para José assim: eu sou filho de Deus, você que tem que me submeter a mim, você não é nem meu pai. Não. E era-lhes, a Maria e José, e era-lhes submisso. Nunca reivindicou merecimento, embora tivesse todo o merecimento. Com 12 anos de idade, nós encontramos Jesus conversando, discutindo com os doutores da lei na escadaria do templo. Mas ele não fala para eles assim: olha, vocês têm 70 anos e vocês sabem muito menos do que eu. Porque ele era a palavra. O que eles estudaram a vida toda para saber, Jesus sabia. Jesus era o verbo encarnado. A Bíblia diz que ele discutia, sabe como? Fazendo o que se permitia na sua idade. Pergunta. Nunca afirmação, só perguntando. Só que as perguntas eram tão incríveis que ficava todo mundo assim, irmão Juca, boca aberta, falando: nossa, de onde vem tamanha sabedoria? Muitas pessoas não têm a graça multiplicada sobre a sua vida, porque elas só se submetem a pessoas maiores que ela. Se ela julgar que a outra pessoa é superior, conhece mais, sabe mais, é mais forte, ela submete. Se ela não enxergar isso, ela não submete. E aí a graça fica retida, fica represada. Eu estive na prefeitura um tempo atrás resolvendo uma situação. E o camarada que me atendeu é lutador de jiu-jitsu. E ele falou assim para mim: olha aqui, pastor. Quando você encontra, ele falou assim, a vida funciona assim, ó. Quando você encontra um cara mais fraquinho, você cresce para cima dele. Ele fala: o que é? O que você está falando assim? Ah! Agora, quando ele é mais forte que você fala: que é isso, amigo? Vamos lá, vamos conversar, vamos resolver as coisas assim. Ele estava dizendo uma parábola para mim, dizendo o seguinte: aqui você tem que vir assim, entendeu? Que você está diante da máquina. Eu entendi a parábola dele. E na vida é assim. Quer dizer, se o cara é mais forte, é maior, meu amigo, não é revelação, é juízo. Entendeu? Quem tem juízo não vai arrumar problema, não é verdade? Jesus era o maior, mas ele se submeteu. Mas o Senhor disse: sabe o quê? Quando você se humilha, Deus dá graça. 1 de Pedro 5,5, rogo igualmente aos jovens. Tem jovem aqui? Tem jovem aqui? Então isso aqui é só para os jovens. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Fala amém, ai, 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 glória a Deus. Sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros. Cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, Ele concede o quê? E se Ele já tem graça, Ele concede o quê? Mais graça. Se eu resistir à autoridade, o que Ele diz? Deus resiste. Deus resiste ao soberbo. Humildade, irmãos, é abrir mão do ego. E o centro do ego é o merecimento, que gera soberba e resulta na rebeldia. Sabe o que o ego faz? O ego faz a pessoa, é porque a base é o merecimento, né? Tipo assim: como que vocês decidem sem me ouvir? Eu, uma pessoa tão sábia, tão sensata, como que alguém ousa fazer algo sem ouvir a minha opinião? Você sendo essa pessoa tão extraordinária. Aí Deus diz assim: ei, se você se humilhar, Ele vai te dar mais graça. Porque o rio, a água corre para baixo, entendeu? O rio não corre para cima, ele corre para baixo. Quando você está embaixo, tudo que vem de cima recai sobre a sua vida. Você se torna participante. Quando você se humilha, você tem favor. Quando nós nos submetemos, nós ganhamos mais favor. Isso significa que Ele nos
exalta. Muitos pensam que Deus é contra ser exaltado. Não. Mas uma coisa é você se exaltar, outra coisa é Deus exaltar você. Uma coisa é você se autoprojetar. E outra coisa é Deus colocar você na vitrine. Porque Ele falou isso para Abraão: exaltar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus pode fazer isso? Sim ou não? Então diga comigo: a submissão traz favor. E eu vou te mostrar 2 exemplos na Bíblia. O primeiro é o exemplo de Esther. Esther, a palavra de Deus diz que ela era órfã criada com seu tio pai, Mordecai ou Mardoqueu. E a Bíblia diz que um dia o rei Assuero, ele destronou a rainha por causa de um ato de desonra. Ela não compareceu na festa que ele tinha marcado. Ele falou: entra, e ela saiu. Você tem que ter cuidado com essas coisas. Por isso que eu digo, o favor de Deus é você estar no lugar certo, na hora certa. Se na hora de entrar você resolve sair, você pode perder para sempre. E a Bíblia diz que o rei disse: isola ela em uma parte do palácio, ela nunca mais verá a minha face. E o trono ficou vazio. E o rei Assuero então promoveu o primeiro desfile de Miss, primeiro concurso de Miss, sendo que o prêmio seria ele mesmo. Quem ganhasse iria casar com ele. E aí, dezenas de jovens do seu reino se candidataram. E ele colocou ali o chefe dos eunucos, Hegai, para orientar aquelas jovens. E cada jovem que ia se arrumar, se produzir, elas chegavam lá e diziam assim: ó, eu quero vestido tal, eu quero colar de ouro, eu quero... O que elas pediam ele dava. Eu quero uma tiara de pedras. Toma a tiara de pedras. Cada uma pedia, eram dezenas dela. E passava pelo rei. O rei falou: não gostei dessa, eu não gostei dessa. E estavam passando, e o rei: eu não gostei dessa. Chegou a vez de Esther. Esther chegou para Hegai e falou para ele assim: me fala, o que o rei gosta? Olha, eu estou falando de Hegai porque ele era um eunuco. O eunuco era um homem castrado. Ele cuidava do harém do rei. O rei não ia botar um garanhão para cuidar do harém dele. Era um camarada castrado, efeminado. Então muita gente não respeitava. E ela poderia dizer: ah, não, eu não quero saber o que você pensa. Eu estou aqui, o rei falou para você me dar o que eu pedi, então eu quero isso. Olha o que a Bíblia diz. Esther 2,15. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E o que aconteceu? Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Ela chegou para ele, ela disse assim: olha, ele cuidou da rainha a vida toda. Ele sabe o que a rainha fazia e agradava o rei. Ela falou: olha, você conhece o rei melhor do que eu. Você conhecia a rainha, me diz, como que eu me visto? Ele falou: olha, se você quer agradar ao rei, bota aquele vestido. Penteia o cabelo dessa forma. Coloca essa tiara, coloca essas joias, o rei vai gostar. E ela se submeteu a ele. Entendeu? O funcionário esperto não é aquele que faz o que ele acha e que tem a criatividade, não. É aquele que pergunta ao patrão: o que o senhor quer que eu faça? Esse vai ter graça. Esse vai encontrar favor. O que o senhor quer? O liderado que tem graça e favor não é aquele que diz: ah, mas eu acho. Menos. O que o senhor quer que eu faça? Vai ser do seu jeito. Eu nunca me esqueço, não nessa viagem, mas em outra viagem eu fui à casa do papiro no Egito. E aí eu comprei um papiro lá, na época. Irmão Zó está aí hoje? Tá? Não tá, né? Irmão Zó disse que ela trouxe um papiro de lá. Eu fui na casa do papiro e aí comprei um pedaço de papiro. A moça falou: olha, o senhor paga tantos dólares e ela escreve o seu nome em hieroglifos.
Eu falei, eu quero, então quero que coloque aí Ricardo e Regilene, que eu vou fazer um quadro, botar lá na sala. Aí eu comprei um papiro desse tamanho, e ela escreveu desse tamaninho. Aí me deu o papiro, falou, o senhor gostou? Eu falei, não. Ela falou, o que o senhor não gostou? Eu falei, porque eu te dei um papiro grande, você escreveu tão pequeno. E ela falou assim, em espanhol, ela falou assim, Senhor, tu me ordenas e eu faço. Senhor, o senhor ordena e eu faço. Eu falei, repete isso. Gostei demais de ouvir aquilo. Ela falou, aqui é o que o senhor quer grande, vai ser grande. Aí eu chamei minha esposa, falei, fala aqui na frente dela de novo. Só para ela ser de testemunha, porque ela é desse jeito. Ela, tu me ordenas e eu faço. O que eu pensei? Eu vou fazer uma caravana com todas as irmãs da igreja, eu vou levar na casa do papiro. Estou brincando. Mas vou levar mesmo, mas estou brincando, mas vou levar. Eu falei que não é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. Outra vez, eu estava no cruzeiro, aí fui lá num restaurante, e aí sentei à mesa, aquele restaurante que você entra, a pessoa puxa a cadeira e tal, aquela coisa toda. E aí, a moça falou assim, olha, nossa sugestão é que o senhor abra o seu café da manhã com um dos nossos omeletes. Aí me deu a carta, tinha 10 tipos de omeletes. Ela falou, qual que o senhor escolheu? Eu falei, eu não gostei de nenhum desses. Ela falou assim, qual é o que o senhor gosta? Eu falei, eu quero esse, sem esse ingrediente. Ela falou, vai ser do jeito que o senhor está pedindo. Eu falei, não é uma coisa maravilhosa isso? Você comeu um negócio que você não quer, não é? A nossa vida seria muito mais fácil. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Jesus crescia em graça porque ele se submetia. A Esther, ela alcançou favor porque ela simplesmente submeteu a uma pessoa que ninguém queria submeter. E ela disse, me diga, você está aqui há mais tempo, trabalha há mais tempo, conhece o rei, conhecia a rainha. Me diga, o que agrada o rei? O que ele disse, ela fez. O que aconteceu? A Bíblia diz que ela alcançou favor diante do rei. Favor diante do rei. Depois em Esther 2:20, nós lemos que ela se tornou rainha, mas ainda sendo rainha, ela submetia ao seu tio pai que a adotou. E no verso 20 diz assim, Esther, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Puxa vida, quando ela morava na casa, tudo bem, mas agora ela era rainha do reino. A Bíblia diz que ela ainda obedecia ao tio, da mesma forma como quando ela ainda estava na casa. Diga a bênção na submissão. Ter favor, irmãos, é a coisa mais importante na nossa vida. Se você tem favor, e você é um negociante, você ganha favor diante dos seus clientes, você vai ser um empresário mais abençoado. Se você é um empregado e você ganha favor diante do seu patrão, você vai ser mais abençoado do que os demais. E nós vamos encontrar esse padrão na Bíblia. Outro exemplo, o rei Davi. Davi foi ungido por Samuel rei. E no outro dia a Bíblia diz assim, estava Davi no curral, apacentando as poucas ovelhas do seu pai. Ele podia acordar no outro dia e falar, hoje eu não vou não, eu sou rei ungido. Ele foi para o campo. Aí o pai chamou e disse assim, Davi, leva pães para os seus irmãos e queijo para o capitão da guarda. E traga notícias lá da batalha para mim. A Bíblia diz, Davi levantou-se e obedeceu a ordem do seu pai, submeteu. Só que ele sai do curral e nunca mais volta para o curral. Um ato de obediência mudou a vida dele. Um ato de obediência. Irmão, você não perde nada quando você se submete. Um filho não perde quando ele se submete ao seu pai. Um liderado não perde quando ele se submete à sua liderança. Mas se alguém quiser tirar proveito de mim, sobre a sua vida está o Senhor, que cuida da sua vida,
que guarda a sua vida. A bênção nunca vai estar na insubmissão, a bênção está sempre na submissão. Você vai avançar muito mais rápido, porque a submissão vai multiplicar o favor de Deus sobre a sua vida, amém? Então vimos duas coisas, diga perdão, submissão, e a terceira, antes de ser a, diga revelação. Tudo com ão para você não esquecer. Perdão, submissão e revelação. Então, se você quer ter graça multiplicada sobre a sua vida, o Senhor tem nos mostrado que a graça se multiplica quando temos consciência de perdão. A graça se multiplica quando vivemos em submissão, mas a graça se multiplica quando nós temos revelação do Senhor Jesus. Quanto mais conhecemos o seu amor, quanto mais o conhecemos sua obra, quanto mais conhecemos, sabe, a sua pessoa, mais graça é multiplicada na nossa vida. 2 de Pedro 1:2 diz assim: graça e paz, diga graça e paz. No grego são duas palavras femininas, caris, que e Irene. Caris é o nome de uma mulher, Irene também. É graça, caris é graça, e Irene é paz. Graça e paz. Paz no hebraico é shalom, diga shalom. Então, caris e Irene, graça e paz, vos sejam multiplicadas. Olha para mim, como que essa graça vai ser multiplicada? Leia a segunda parte do texto. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Está vendo? A gente não inventa nada, eu só mostro a palavra do jeito que está. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A maneira como multiplicamos paz e favor de Deus não é fazendo mais, não é orando mais, não é multiplicando mais, não é contribuindo mais, mas é vendo mais Deus, é enxergando mais Deus o Pai, é tendo mais revelação do Senhor Jesus Cristo. É uma questão de ver o Senhor, porque quando nós nos reunimos em o nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje por causa do Senhor. O Senhor é o centro da nossa vida, amém? Na Bíblia o Senhor tem que estar sempre no centro. Quando ele morreu, tinham 3 cruzes, ele estava na cruz do centro. Quando João viu o trono de Deus, ele dizia: eu vi o trono de Deus, e no meio do trono estava o Cordeiro, o Filho de Deus, Jesus. Ele falou: onde estiverem 2 ou 3, aí eu estarei no meio deles. Quando você enxerga Jesus, quando você vê Jesus, a graça é multiplicada na sua vida. A Bíblia diz que os discípulos caminhavam no caminho de Emaús, quando de repente apareceu um estranho. Esse estranho era o Senhor Jesus. E ele perguntou aos discípulos, era domingo: o que vocês estão conversando por aí? Ele falou: você não sabe, você é o único estrangeiro que não ouviu as últimas notícias, como mataram Jesus de Nazaré, rei dos judeus, como ele foi trespassado, e hoje já é o 3º dia e ele está sepultado. E a Bíblia diz assim: e Jesus, começando pela lei e pelos profetas, começou a falar de si mesmo. Jesus abriu a lei e começou a falar de si. Aqui está um padrão para todo líder, para todo pastor. Quando você abre a palavra, você tem que falar de Jesus. Aquele dia era domingo. Todos os domingos, quando nos reunimos, temos que abrir e falar de Jesus. Ele é o centro. Então, a graça não vem porque fazemos mais. A graça se multiplica porque vemos mais. Não tente fazer mais para alcançar mais favor. Tente ter mais revelação, porque o favor é multiplicado no pleno conhecimento de Cristo. Mas o que é esse conhecimento? Não é só o conhecimento mental. Não é porque eu li 3.000 livros. Não é porque eu fiz um curso tal. Não é porque minha mente assimilou. É porque o meu espírito teve revelação.
Quando você cresce no conhecimento na mente, você se torna orgulhoso e soberbo. Você fala, eu vi isso, eu já li isso, eu já sei isso. Mas quando você cresce em conhecimento espiritual, no seu espírito, você se torna mais humilde. Você se torna mais submisso. Então a Bíblia diz, graça e paz são multiplicados quando conhecemos o Senhor. Quanto mais você ouve pregação, que te leva a conhecer a Cristo, mais favor você experimenta. E aí tudo na sua vida vai prosperar. Irmão, eu sei que muitas pessoas ficam intimidadas ao falar de prosperidade, por causa daqueles que tratam de maneira extra-bíblica, ultrapassa os limites da palavra. Muita gente fica intimidada. Se você não quiser usar a palavra prosperidade, use a palavra abundância, mas não abra mão da bênção de Deus na sua vida. Ele diz, eu vou multiplicar paz, graça e paz sobre a sua vida. O que é paz? Shalom. Paz é completude, paz é tudo. Tudo está inteiro aqui dentro de mim. Tudo está no lugar. As coisas em volta podem estar desmoronando, mas eu estou firme. É como Paulo, os navios de Paulo naufragaram, mas a fé de Paulo nunca naufragou, amém? Lembra da mulher sulamita? O seu filho morrera, ela abordou um jumento, foi atrás do profeta. Antes dela chegar ao profeta, veio lá o moço do profeta, falou, vai tudo bem? O que ela respondeu? Vai tudo bem. No original ele perguntou para ela, Shalom. Ela respondeu, Shalom. Vai tudo, mas o filho está morto. Mas ela disse, vai tudo bem, meu filho morreu, mas aqui está bem. É como o Salmo 23, no original, né? A gente lê assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No original, se eu fosse transliterar assim, sem alterar a conotação do texto, é assim, o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. Qualquer coisa pode me faltar, o Senhor nunca vai me faltar. Então eu tenho paz. A palavra de Deus diz que o favor e a paz nos são multiplicados pelo pleno conhecimento de Cristo. Quantas pessoas nós temos aqui que estão fazendo ou já fizeram o seminário e concluíram? Levante assim a mão. Uau, glória a Deus. Então no seminário nós temos uma matéria chamada hermenêutica. Hermenêutica é a ciência que estabelece as leis de interpretação da Bíblia. Você não pode pegar a Bíblia, ler e dizer, eu acho que é isso. Eu não posso chegar aqui, abrir a Bíblia e dizer, eu li, eu entendo isso. Não, você tem que aplicar as leis para interpretar corretamente. Amém? E a primeira lei da hermenêutica chama-se a lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? A primeira menção que a Bíblia faz de qualquer palavra determina o seu significado em linhas gerais ao longo de toda a Escritura. Amém? E a primeira vez que aparece a palavra graça, agora você vai ter um rema, é quando ela fala de Noé. Gênesis 6:8 diz assim, Noé achou graça diante do Senhor. A revelação aqui está oculta no nome, o nome Noé. Noé significa descanso. Ele diz, olha só, o descanso achou graça. Quando eu descanso, eu encontro o quê? Graça e favor. Quando eu estou muito agitado, quando eu estou tentando resolver na força do meu braço, quando eu estou correndo de um lado para o outro, quando eu estou pegando o telefone, ligo para um, ligo para outro, entro na internet, fuço aqui, ouço aquilo, e tantas coisas, meu coração está agitado, no final do dia eu estou cansado, eu não consegui resolver nada, a graça não se manifestou, o favor não se manifestou. Às vezes, irmãos, a gente tem que tomar uma decisão tão importante, e a gente não sabe como tomar essa decisão. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que diz, pastor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e eu não estou sabendo o que fazer. Muitas vezes tudo que você precisa fazer é entrar no descanso, é tirar um tempo com Deus.
Não é que você vai se trancar no quarto e você vai ficar orando o dia todo, andando de um lado para o outro, não. Às vezes você vai sentar e vai ficar em silêncio, até o Espírito falar com você. Às vezes você vai ficar lendo a Bíblia, até que o Espírito ministre algo ao seu coração. Às vezes você vai estar ouvindo louvor, até que uma palavra rema entre na sua vida. E no descanso, você encontrará a graça de Deus na sua vida. Ei, irmão, você está agitado, preocupado, andando de um lado para o outro. Aquieta o seu coração nessa noite. Aquieta o seu coração, porque no descanso a graça se manifesta. Cessa toda ansiedade, cessa toda preocupação. Larga a corda, larga isso que você está segurando e se lança nos braços do Pai. Você conhece a história do alpinista? Ele estava escalando uma montanha muito alta, colocava o gancho, subia devagarinho e ele já estava lá no alto. O sol foi se pondo, ele não conseguiu chegar no pico da montanha. De repente, já escuro, o gancho se solta, se desprende, ele vê a corda descendo pelo paredão. De repente ela dá uma travada, ele fica de pendurado. E ele começa a angustiar a sua alma e dizer: alguém me ajude, alguém me socorra, alguém me tire dessa situação. De repente ele ouviu uma voz dizendo assim: solta a corda. Ei, solta a corda. Mas ele pensava que se eu soltar, eu caio, eu morro. E ele passou a noite toda ali angustiado. Quando o dia amanheceu e clareou, ele estava congelado a 30 centímetros do chão, porque ele não largou a corda. Ei, larga a corda. Falta muito pouco para Deus manifestar na sua vida o que Ele disse que vai manifestar. Larga nas mãos do Senhor. Se larga nas mãos do Senhor e diga: Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou depender de Ti. Porque uma hora na presença do Senhor com favor pode mudar os rumos da sua vida. José ficou uma hora na presença de Faraó, saiu com o anel de primeiro-ministro. Esther ficou uma hora na rede de Assuero, recebeu uma coroa de rainha. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais favor. Você não precisa de mais relacionamento, você precisa de mais favor. Você não precisa de padrinho, você precisa de mais favor. E Deus quer multiplicar o favor dele sobre a sua vida. E se você quer favor multiplicado, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus.